Oi pessoal, eu sou Maga Prisca da equipe Com Harmonia e nós estamos aqui nesta videoaula que trata do tema Interpretação Esotérica do filme Lucy. Nós estamos aqui nessa videoaula de número 6. Quem não viu as anteriores, busque lá para ver, senão você não vai entender a interpretação, tá bem? E nós vamos entrar num momento do filme em que nós vamos nos deparar com aquela cena que o cientista Samuel continua descrevendo lá naquela palestra que ele está dando para os cientistas. Ele começa a descrever que a célula, ela sempre busca duas possibilidades na vida dela. A primeira possibilidade, se o mundo em que a célula está vivendo está em harmonia para ela, se está tudo bem naquele mundo, se o mundo está harmonioso, se o mundo propicia para aquela célula viver em harmonia, então ela escolhe viver naquele mundo, porque está tudo bem, está tudo em harmonia, ela não está correndo nenhum perigo, então ela escolhe viver naquele mundo. Quando ela faz essa escolha, porque o mundo está harmonioso, a célula busca pela reprodução, ela vai se reproduzindo para propiciar a continuidade dela, célula, naquele mundo. Agora, se o mundo que a célula está vivendo está caótico, se o mundo que ela está vivendo oferece perigos para ela, onde ela percebe que talvez corra o risco de não ter a continuidade dela, da espécie dela e dela, aí a célula não busca pela reprodução. Porque por que ela iria se reproduzir num mundo que está caótico e que pode estar fadado ao extermínio? Quando é assim, a célula não busca pela reprodução, ela busca pela morte dela, pela imortalidade, aliás, é a palavra que ele usa, ela busca pela imortalidade. Agora vejam, o que seria essa imortalidade da célula? Seria a transcendência. Nesse momento que o mundo está caótico, a célula não busca permanecer ali. Ela busca a imortalidade dela, a transcendência. A célula, o cientista Samuel, o professor Samuel está dizendo nessa palestra, a célula, ela sempre passa informação para a célula seguinte. Isso é algo que hoje a nossa ciência meio que já está conseguindo provar por inúmeros experimentos. Uma célula passa informação para outra célula. A célula seguinte, ela tem os registros de tudo que essa célula anterior a ela viveu e aprendeu. Em física quântica e em metafísica, em ciência hindu, como eu disse nos outros vídeos, uma das mais antigas do planeta, em ciência egípcia, da cabala egípcia, em todos esses universos, a gente escuta o termo memória genética, memória celular. E hoje a ciência também já usa esse termo. Quando as pessoas têm filhos, os filhos herdam não só os genes da aparência desse corpo físico. Lembra que eu falei no outro vídeo que nós temos o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. A memória genética é para esses três corpos. Os nossos descendentes, eles herdam de nós características físicas, características emocionais e características mentais. Isso é passado, vai sendo passado para o tronco. Tanto é que as religiões orientais, elas tomam muito cuidado com isso, sabe? Elas cuidam muito da linhagem do tronco familiar, para a limpeza de memórias que não são benéficas, que não são harmoniosas e que estão andando na linhagem. Elas ficam andando e elas ficam causando prejuízos, quando elas não são positivas, claro. E quando elas são positivas, elas ficam ampliando a memória
genética da consciência superior no seu descendente. Então o professor Samuel está falando nesse tema, nesse momento no filme, algo que é muito tratado dentro das religiões orientais, é pouco tratado dentro das ocidentais, de que existe essa transmissão, né, de memória. E eu vou aqui abrir um parênteses nesse momento da nossa interpretação, para dizer que é assim também que acontece com nós, com todos os seres. Tem os seres humanos, tem os seres do reino animal, tem os seres do reino vegetal, tem os seres do reino mineral. Os humanos, eles têm uma mente coletiva. E tudo que eu, Maga Prisca, viver como síntese, eu vou passar para essa mente coletiva da humanidade. O que você viver, o que você experienciar, o que você aprender, o que você compreender, também você vai passar para essa mente coletiva. Nós podemos ter descendentes ou não. O fato é que, como nós somos uma célula do organismo Terra, nós vamos contribuir, nós vamos passar isso adiante. Isso acontece no nosso mundo celular e acontece nas células da Mãe Terra, nos entes da Mãe Terra. De sorte que nós, gênero humano, nós vamos receber essa informação da classe humana, mas nós também vamos receber a informação do reino vegetal, do reino mineral, do reino animal. Aliás, por isso que nós temos muitas doenças, porque nós estamos recebendo informação de dor, de flagelo, de medo, de pânico, de caos, e isso está fazendo parte do nosso mundo. As células, tanto dentro desse corpo como dentro do organismo Terra, estão passando informação umas para as outras. Então as células, conforme o professor Samuel fala no filme, elas escolhem ou a reprodução ou a imortalidade. Quando elas estão bem nesse mundo aqui, elas vivem se reproduzindo, como nós também, seres humanos. Tá tudo bem nesse mundo aqui? Então eu vou ficar aqui na boa, que eu tô feliz aqui, esse mundo me preenche, esse mundo me completa, esse mundo me deixa feliz. Então eu vou ficar aqui vivendo nesse mundo e quero que os meus descendentes vivam aqui nesse mundo também. E vou ficar aqui me reproduzindo. Agora, existem seres humanos que olham ao redor, vamos falar desse nosso mundo mesmo, eles olham ao redor desse nosso mundo e falam: nossa, isso aqui é um caos, isso é um absurdo. Um mata o outro, um faz guerra com o outro, milhares de animais são abatidos por dia, existe dor e flagelo em toda parte. Tem pessoas que olham o mundo e não se sentem bem aqui. Não está bom para elas. Não, esse mundo não me preenche. Esse mundo não basta para mim. Eu não estou me sentindo bem aqui. Eu não aguento a carga de sofrimento que esse mundo tem. Então essa pessoa, ela não vai continuar vivendo uma vida normal aqui. Como ela não está confortável aqui, ela vai começar a buscar pela transcendência. Ela vai começar a buscar por outra coisa, que seria a imortalidade dela. Ela vai tentar encontrar uma maneira de transcender isso daqui, onde ela não está se sentindo bem. Você veja, o comportamento celular também é o nosso comportamento, porque nós também somos uma célula do organismo divino. Nós somos uma célula também da Mãe Terra. Nós temos um comportamento igual. Como diz Toth, o que é em cima é igual ao que é embaixo. Então, de qualquer maneira, uma célula passa informação para outra. Ela passa informação se ela morre e ela passa informação se ela transcende. Jesus, por exemplo, transcendeu, mas ele passou informação. Ele passou a informação
para os discípulos que estavam em torno dele, que eram as células que estavam em torno. Esses aí foram passando informação para os outros, que foram passando informação para os outros, e a informação está sendo passada até hoje. E muitos vão transcender igual aquela célula lá chamada Jesus. E aí o professor Samuel, ele fecha com isso que nós acabamos de dizer. Assim, a natureza consegue que o conhecimento seja transferido com o tempo. Então, a natureza tem uma regra que o conhecimento nunca é perdido, ele sempre é transferido. É por causa desse esquema que a gente parte da idade da pedra para o que é hoje, porque o conhecimento foi sendo transferido. Agora, isso que nós somos seres que estamos dentro de uma regra, que é a regra da reencarnação. A gente vive a vida, morre, nasce de novo, esquece a nossa história pretérita. Aí a gente vai de novo, aí a gente morre de novo, aí a gente reencarna. Aí a gente esquece a nossa história pretérita. Isso é o melhor dos mundos? Não. Poderia ser de outra forma? Poderia. Foi isso que o Mestre Jesus tratou nos ensinamentos dele. Isso faz com que aconteça o quê? Com que você fique com essa memória, que poderia ser uma memória eterna, ok? Poderia ser uma memória completa. Eu não precisaria ficar toda hora esquecendo a história que eu vivi, começando de novo, esquecendo, começando de novo, esquecendo. Isso que é o termo que nós somos seres mortais. Seres mortais significam que são seres que morrem, renascem e perdem a memória completa, o fio completo da sua história. E o que são os seres imortais? Seres imortais são os seres que estão em outro nível de vida. Eles podem não estar dentro dessa regra da reencarnação. Eles podem não ficar nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Eles ficam sempre num nível, numa dimensão superior, num plano superior. Ou se eles estão nesse plano aqui, como a gente tem vários Babaji, vários que aparecem vez por outra aqui nesse plano físico, com esse corpo, mas que também eles não passam pelo processo de morte. Vou falar isso aí nos cursos. Isso é um ser imortal, é um ser que tem a sua mente sempre una a sua história, ele não fica esquecendo toda hora. Esses são os seres imortais. É isso que a célula vai buscar quando esse mundo aqui não está agradando ela. Ela vai buscar por esse estado. Essa é uma das chaves principais na qual esse filme gira em torno, que nós vamos falar disso lá no final, eu vou voltar nesse tema, tá? Então, é isso, por exemplo, que um Jesus mostrou. Ele mostra que, embora ele tenha assim passado pelo ponto máximo do que ele estava tentando ensinar, que foi a crucificação, ele morre e ele passa a nos mostrar a morte não existe, e ele continuava com a consciência dele, plena. E ele então continua passando conhecimento para as células que estão em volta dele. Ele era um imortal, como existem muitos imortais que viveram conosco na sociedade humana, nos passando conhecimento. Jesus, Babaji, Tote e muitos outros, nós vamos falar deles nos cursos, tá bem? Então hoje a gente vai terminando por aqui, e aí no próximo encontro nós vamos prosseguir com a continuidade do filme Lúcio, ok? Até lá, fiquem com Deus.